Vamos acompanhar. Amém? Efésios 5, versículo 24. Isso. Efésios 5, 24 diz assim: como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem culpa. Meu irmão, olha que coisa tremenda. Jesus, ele vai preparar a sua igreja para que ele possa encontrar-se com ela. Ele não vai encontrar qualquer igreja, qualquer noiva. Ele não vai encontrar uma noiva desorganizada, despreparada, indiferente. Ele não vai encontrar uma noiva descompromissada. Ele vai encontrar uma noiva, volta aí, último versículo 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Meu irmão, entenda uma coisa. Jesus, ele não vem encontrar pessoas. Ele vem encontrar o quê? A igreja. Porque tem muita gente pensando assim: não, eu não preciso da igreja. Eu não preciso me comprometer com a igreja. Eu não preciso estar relacionando com a igreja. Eu não preciso estar inserido na igreja. Eu não preciso estar participando dos desafios da igreja. Tem muita gente achando que só frequentar os cultos já resolveu o problema. Irmão, Jesus, ele vem encontrar a igreja. A igreja é o seu corpo. É um processo de ligamentos. Você está ligado ao seu irmão, o seu irmão está ligado ao seu irmão, o outro irmão está ligado ao outro irmão, o outro irmão está ligado ao outro irmão. Tem gente que quer encontrar com Jesus, mas não quer ter ligação com o irmão. Meu irmão, Jesus, ele vem encontrar a igreja, ele vem encontrar a noiva, a igreja. Você precisa aprender a se relacionar como igreja. Você não pode ficar no seu mundinho exclusivo, separado, individualista, egoísta, onde você faz o que você quer e não interessa seu irmão. Achei muito legal na pregação do pastor Dani na semana passada. Ele leu um texto sobre adoração, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, não é isso? 15. Coloca aí para a gente, olha bem. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Continua. Não se esqueçam de fazer o bem
e de compartilhar com os outros o que vocês têm. Pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Irmão, ser igreja é estar comprometido uns com os outros. É estar comprometido com Cristo, primeiramente. Mas é estar comprometido uns com os outros. Meu irmão, a sua prosperidade, ela está diretamente ligada ao seu irmão. Deus te prospera para você contribuir com o seu irmão. Olha o texto que... Vai, sumiu. Olha lá. Não esqueçamos de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que você tem. Irmão, o que você tem está ligado à vida do seu irmão. Se nós não aprendemos a ser igreja, irmão, nós estamos nos desqualificando para a vinda de Cristo. Nós precisamos aprender a ser igreja. Não existe você ser igreja sem você compartilhar com seu irmão. Não existe. Irmão, ser igreja é ser o corpo de Cristo. Pensa bem. Se a sua mão machucar, eu até estava um dia falando com uma pessoa sobre isso. Você já pensou quando você dá uma martelada no dedo, por exemplo? Então, você martela o dedo, né? O dedo sofre sozinho? Ó, a maioria das vezes que eu já vi alguém dar uma martelada no dedo, a pessoa manca. Pensa para você ver, você nunca pensou nisso. Você dá uma martelada no dedo e começa a fazer... Não é assim, é ou não é? Hã? Por que você está mancando se o negócio foi no dedo? Porque você é corpo, meu irmão. Porque você é corpo. Se atingir o seu dedo, até o pé sente a dor. Sofre junto. O olho começa a soltar água na hora. Solta aquele brado. Quando dá martelado no dedo, o dedo que foi atingido, mas todo o corpo reage junto. Meu irmão, isso é ser igreja. Jesus, ele vai encontrar a igreja. A vinda é para o encontro com a igreja. Ele está preparando o quê? A igreja. Meu irmão, só que tem muita gente que não quer sair do seu mundinho. Ah, não vou sofrer com meu irmão? É ele que deu a cabeçada dele para lá, ué. Ele que errou, agora eu tenho que sofrer com ele? Aí eu tenho que pagar pelo erro dele, eu tenho que... Né? Meu irmão, olha bem, pensa um pouquinho. Se você for a martelada no dedo, quem errou? Ah? A outra mão. Não é assim? É, ó, a outra mão errou a mira, então, acertou o dedo. Mas você já pensou que o corpo inteiro se envolve com o erro dessa outra mão e com o afetado que é o outro dedo? Olha, de cara, você já vai procurar um gelo para colocar naquele dedo. Se feriu, se arrancou pedaço, você já quer talvez ir num médico para poder fazer um curativo, para fazer um tratamento, alguma coisa para tirar aquela dor que está ali latejando o dedo. Olha, todo o corpo se movimenta. Todo o corpo se movimenta por causa de um dedo, por causa de um membro afetado.
Meu irmão, Jesus ele vai vir para encontrar a sua igreja. Nós precisamos ser igreja. Porque ajuntamento de culto não é ser igreja. Ser igreja é ser corpo. Você participar do culto pode fazer parte do movimento da igreja? Certamente. Mas significa que, se você participa do culto, você já é igreja? Não. Não, meu irmão. Olha, se você não entender que você precisa relacionar com seus irmãos, você precisa participar com seus irmãos, você precisa fortalecer os seus irmãos, você precisa ver os seus irmãos, você precisa doar para os seus irmãos. Ah, mas aí então, né, eu trabalho, e o outro irmão que não trabalhou tanto vai receber do que eu estou trabalhando. Vai, meu irmão, vai, claro que vai. Pensa bem, né? Você anda todo dia, não é? Hã? Você já pensou o peso que o pé carrega? Já pensou? E o pé se doa incondicionalmente para carregar você. E sabe quem recebe o destaque na maioria das vezes? O cabelo. Você já viu alguém elogiando o pé? Coisa mais rara do mundo. Tadinho do Dano. A Bia passou a mão no cabelo dele assim. Isso foi bullying, né? Foi bullying isso aí. Querido, presta atenção, né? A maioria das vezes ninguém nem nota o pé. O pé não recebe destaque, o pé não recebe investimento muitas vezes. Muitas vezes o pé, né, fica lá largado, jogado, cheio de calo, cheio de, às vezes até com defeito, que eu vi um dia o pé de uma pessoa, ela usa tanta sandália, aquela sandália assim, bico fino, o pé ficou defeituoso, né? Cheio de dobra, cheio de tanto usar aqueles sapatos apertados. E o pé está suportando tudo, querido, tudo. Sem reclamar, sem murmurar, sem, né, reclamar que ele precisa ter destaque junto com o cabelo. Se você corta 2 dedinhos no cabelo, alguém chega e fala assim: nossa, ficou legal o seu cabelo. O cabelo não fez nada. Fez alguma coisa? A maioria das vezes só enfeitou seu cabelo. Irmão cabelo. Né? Pensa bem no corpo, tem o irmão cabelo. O irmão cabelo trabalha quase nada comparado ao pé. Quase nada. E é elogiado. Pensa, você vê. Não seria mais, né? Poxa vida, o cabelo está sendo muito elogiado. O pé falar assim: não vou andar mais, não. Não vou andar mais. Não vou carregar esse peso todo aí. Nem dieta quer fazer. Fica aí só comendo, engordando e eu que sou obrigado a ficar carregando aqui. Não vou andar mais, não. Imagina, querido. Tem muita gente assim: eu estou aqui me doando para a igreja, estou aqui servindo.
se o irmão tal é que é elogiado. Ele é o irmão Cabelo, gente. Deixa ele ser elogiado. Não é? Deixa ele ser elogiado. Quando um é exaltado, todos com ele se alegram. E quando um é humilhado, todos sofrem com ele. Você não está entendendo que Jesus ele vem encontrar é uma igreja, não é uma pessoa, não é um sistema, não é um processo litúrgico. Ele está vindo encontrar pessoas que se ligaram umas às outras de tal maneira que elas passaram a ser umas com os outros. Eles passaram a sofrer uns pelos outros e a se alegrar uns com os outros. Tem irmão que ele, quando recebe algum benefício, algum progresso, ele fica constrangido de contar. Por quê? Porque às vezes as pessoas começam a olhar meio torto para ele. Como se não pudesse progredir. Meu irmão, quando você progride, você precisa entender isso. Olha, o meu progresso é para que eu possa. Cadê? Volta lá na. Isso. Né? Não se esqueça de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm. Pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Irmão, o seu progresso, o seu crescimento, o seu bem-estar é para ser compartilhado. É para ser compartilhado. Não é para você ficar com ele só para você. Não é para você engordar os seus patrimônios. Não é para você engrandecer você. Se você prosperar, é para que você possa compartilhar. E tem gente que pensa, não, se eu prosperar, eu vou compartilhar sim. Mas o que é? A partir de quando que você pode compartilhar? Pensa bem. Tem gente que pensa, não, se eu tiver um salário de 20 mil reais, eu vou poder compartilhar com meu irmão. Mas se eu tiver só 1.518, como eu compartilhar com meu irmão? Será que não? Meu irmão, João Batista ele falou algo muito interessante. Ele falou, ó, se alguém tiver quantas túnicas? 2. Ou seja, você tem uma que dá para você, a próxima você já pode compartilhar. 2. Porque tem gente que pensa, não tem condição de ajudar ninguém. Meu irmão, eu vou falar com você, um dia Deus pediu para mim ajudar uma pessoa, não era uma ajuda de 10 reais, 15 reais, não era uma ajuda de minha base, era uma ajuda bem. E não seria para um mês, seria para uma vida. Deus pediu para mim ajudar uma pessoa. Aí quando ele me falou o que era para me fazer, eu falei, Deus, eu não tenho condição de fazer isso. A minha primeira reação foi o quê? Eu não tenho condição de fazer isso. Aí Deus falou comigo assim, olha, se você não tivesse isso para você, o que você faria? Ué, eu ia buscar ter para mim. Então quer dizer que para você poderia buscar ter. Como é para fulano, você não pode.
Meu irmão, você tem casa própria, não é isso? Se você não tivesse casa própria, você faria o quê? Hã? Ou você pagaria um aluguel, não é isso? Você iria pagar o aluguel. Você pagaria o aluguel. E se o seu irmão estiver precisando de pagar o aluguel? Você pagaria para o seu irmão? Meu irmão, tá percebendo quanto que a gente precisa aprender a ser igreja? Para a gente faria. E se for para o meu irmão? Se fosse para você, você pagaria o aluguel quantos meses? Hã? Mesmo? Você não ia morar debaixo da ponte? Não, eu cansei de pagar aluguel. Vou morar debaixo da ponte. Hã? Ia não? Aí se for para o seu irmão, por quanto tempo você pagaria? Hã? Ah, não, mas passou de um ano, já é folga, né? Para o seu irmão, passou de um ano, já é folga. Irmão, olha, nós temos que entender o que é ser igreja, o que é ser família, o que é ser um corpo. Um corpo. Porque Jesus ele vem encontrar a igreja, ele não vem encontrar pessoas individuais, não. Ele vem encontrar pessoas que entenderam que são um com ele e são um uns com os outros. Jesus mesmo orou por isso. Ele falou: Pai, que eles sejam um como eu sou contigo, sejam eles conosco. Que eles sejam um. Irmão, Jesus ele vem encontrar a igreja. São pessoas. Olha bem, coloca aí para mim, 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Meu irmão, olha bem, quantos de nós já dissemos assim, eu amo a Deus? Levanta a mão, você que já fez essa declaração. Eu amo a Deus. Todos nós aqui já fizemos essa declaração. Eu amo a Deus. Então agora, o nosso desafio, para realmente, se nós amamos a Deus, nós amamos os irmãos. Porque se você disser que ama a Deus, mas você não amar seu irmão, você é mentiroso. Mas quantas pessoas falam assim, ah não, negócio de relacionamento, ficar muito perto dos irmãos, esse negócio de ficar, né, tendo que tolerar, e o irmão pisa no meu carro, e esse trem eu não vou querer não. Meu irmão, se você disser que ama a Deus, mas se você não amar seu irmão, você é mentiroso. É fácil amar seu irmão? Não. Por quê? O seu irmão tem um monte de defeito. Mas e você?
Você é perfeito? Uai, então, não é? Empatou, ué. Tá igual o negócio aí, ué. Irmão, olha, nosso desafio como igreja é relacionamento. A gente precisa chegar no irmão, a gente precisa aprender. E a gente precisa cuidar do irmão, e o irmão precisa cuidar de nós. E a gente precisa doar para o irmão precisa doar para nós. E a gente precisa ser luz na vida do irmão, o irmão precisa ser luz na nossa vida. E a gente precisa ensinar o irmão em coisas que o irmão está deficiente. E o irmão precisa nos ensinar em coisas que nós estamos deficientes. Porque nós estamos com defeito, igual o irmão também está. Só que o nosso nível de comprometimento uns com os outros precisa ser o nível de comprometimento do corpo de Cristo. Não é um comprometimento, né? Eu acho muito interessante a diferença entre comunhão e amizade. Né? Eu acho muito legal isso, porque, veja bem, amizade você escolhe. Eu gosto tanto de fulano, a gente tem umas ideias muito parecidas, a gente tem afinidade, a gente conversa sobre as mesmas coisas. Então, olha aqui, ó, amizade é horizontal. É você que escolhe e ela é o quê? É assim, ó. A comunhão, você não escolhe comunhão. Por que você não escolhe comunhão? Porque comunhão é quem está em Cristo. Se a pessoa está em Cristo, ela automaticamente já está ligada em você, porque ela está em Cristo, ela é do corpo de Cristo. Você escolheu ela estar ligada em você? Sim ou não? Não. Mas se Cristo ligou ela nele, ela está ligada em você, porque ela é corpo de Cristo. Ah, mas você não tem afinidade, assim, não está, né? Não fala muito a mesma língua, não é muito os mesmos gostos, né? Assim. Mas e aí? Você está ligado nesse irmão ou não? Sim. Então a comunhão ela é vertical. Eu estou ligado em Cristo. Você está ligado em Cristo. Você está ligado em Cristo. Você está ligado em Cristo. E como nós estamos ligados em Cristo, nós estamos ligados uns aos outros. Você gosta disso? Se você gosta, amém. Se você não gosta, não tem opção. Ele que é Senhor, meu irmão. Não, mas fulano está ligado em Cristo. Nossa, umas falhas assim. Está ligado em Cristo? Está ligado a você. E você precisa entender isso e relacionar com isso e cooperar uns com os outros e trabalhar uns pelos outros e fortalecer uns aos outros. Quem que você vai fortalecer? Quem? Todos aqueles que estão ligados em Cristo. Independente de afinidade, independente de posição social, independente de grau de instrução, tem irmão que está ligado em Cristo, que é PhD.
E tem irmão que está ligado em Cristo que é analfabeto. Não importa. Nós somos um. Somos um. Meu irmão, Jesus ele vem encontrar a sua igreja. Nós precisamos viver como igreja. Não, Denilson, mas a gente já caminhou um pouquinho nisso aí, a gente já consegue amar uns aos outros, né? A comunidade é até conhecida por ser muito família, de ser muito. Tá, irmão. Mas nós já estamos no nível de poder encontrar com Jesus? Nós já estamos assim afinadinhos. Ele falou o quê? Ó? Volta lá para mim no. Esqueci aqui, peraí. É o Efésios, né? Efésios 5, 27. É. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Tem uma versão que fala sem defeito. Nós já estamos relacionando nesse nível de igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, nem, porém santa e sem defeito? Não. Irmão, então nós não estamos preparados para encontrar Jesus ainda não. Ele vem encontrar a igreja. Ele não vem encontrar indivíduos que participaram do culto. Ele vem encontrar a igreja. Ele vem encontrar pessoas que entenderam o propósito dele, pessoas que disporam para viver o propósito dele. Qual que é o propósito? Ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não vem encontrar pessoas que participaram de culto, não, querido. Ele vem encontrar pessoas que comprometeram com o propósito de ser uma família. Pessoas que estão alinhadas umas com as outras. Pessoas que estão vivenciando esse processo. Olha, meu irmão, você não está sozinho, não. Você tem pessoas aqui com você. Se nós não entendemos isso, se o nosso irmão ficar desamparado, se o nosso irmão ficar passando dificuldade sozinho, se o nosso irmão não for acolhido por nós na hora da dificuldade dele, meu irmão, nós não estamos sendo igreja. Mas quanto tempo que esse irmão vai precisar do nosso apoio, do nosso investimento, da nossa ajuda? O tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Não, vamos ajudar o irmão 3 meses. Por que é 3 meses? Quem falou que é 3 meses? É você que estabelece o tempo que ajuda o irmão? É você que determina se o irmão. Não, 3 meses já deu para ele se virar. Se você vira seu irmão para descer necessidade e fechar o coração, como pode permanecer em você o amor de Deus? Não é o que 1 João capítulo 3, versículo 14 que fala? Vê isso, é versículo 14. 1 João 3, 14. Não é o 14, não. Desce mais, deve ser o 17, alguma coisa por aí. É o 17. Se alguém tiver recursos
recursos materiais, e vir o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meu irmão, isso é ser igreja. Se você tem algum recurso material e seu irmão está precisando, você vai compadecer dele. Você vai ajudar. Essa pessoa que Deus me pediu para eu ajudá-la, né, já deve ter bem uns 25 anos que eu estou ajudando. Irmão, quando que eu vou parar de ajudar? Só se Deus falar, Paulo, para de ajudar. Eu ainda tive que passar, foi vergonha ainda. Eu falei com Deus que eu não ia fazer, eu não tinha condição de fazer, falou, para você faria. Mas como não é para você, aí você fala que não tem condição de fazer. Passei vergonha. Mas me redimi, falei, Deus, pode ficar tranquilo. A partir de agora, acabou. Essa pessoa aí já não vai ter esse problema mais, não. Não. Se alguém tiver recursos materiais e vir a seu irmão padecer necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus não vai permanecer nele. Porque ele não entendeu a proposta. Porque Deus é amor. Irmão, se você é de Deus, você é o quê? É o quê? Nossa, custou sair essa aí, hein? Ficou agarrado na garganta essa aí, hein? Se você é de Deus, você é o quê? É difícil falar que você é amor? Se você é de Deus, você é o quê? Está melhorando um pouquinho. Está um pouquinho melhor. Você está quase se convencendo que você é amor. Irmão, Deus é amor. Se você estiver cheio de Deus, você está cheio de amor. Não tem outro jeito. Se você não consegue amar o seu irmão, você não ama a Deus. Se você não consegue investir no seu irmão, você não está cheio de Deus. Se você não está disposto a viver isso, você não vai ser igreja. Essa é a verdade. E olha, vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que ele vem encontrar uma igreja gloriosa. Gloriosa. Meu irmão, como que você acha que a gente vai se tornar uma igreja gloriosa se a gente não for confrontado pela verdade? Se a gente não for sacudido pela verdade? Se a gente não for convertido pela verdade? A verdade é que para ser igreja a gente precisa aprender a amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E o quanto que isso custa? O quanto que isso custa? Amar uns aos outros como Cristo nos amou. O quanto que isso custa, meu irmão? Se você não está disposto a assumir o custo disso, meu irmão, você está abrindo mão de ser igreja. Depois você não vai poder dizer para Jesus assim, Senhor, olha, mas eu não sabia que ser igreja era isso. Eu não sabia, Senhor. Não. Você está sabendo, você está ouvindo, você está recebendo a palavra. Você tem que estar disposto a cuidar do seu irmão,
Cuidar como? De todas as formas, meu irmão. Cuidar ensinando, cuidar exortando, cuidar fortalecendo, cuidar levantando, cuidar sofrendo junto, cuidar se alegrando junto, cuidar investindo materialmente. Por quanto tempo? Por toda a vida. Por toda a vida, o quanto for necessário. Irmão, isso não pode nem ser para nós motivo de vanglória. Não, porque estou investindo no irmão. Nem isso a gente vai ter, porque se você investir no seu irmão, você está fazendo o que Deus mandou. E se você está fazendo o que Deus mandou, você só obedeceu, você não fez nada demais. E Jesus não falou: se você fizer o que eu te mandar, você é um servo inútil. Nem motivo de vanglória você tem nisso, não. Você só está obedecendo o que Deus mandou. Irmão, então o primeiro aspecto da vinda de Cristo é que nós precisamos trabalhar melhor o fato de ser igreja. Nós não estamos ainda prontos como igreja. Nós não estamos praticando na totalidade o que é ser igreja. Nós ainda não temos um coração realmente focado no cuidado uns dos outros, no amor uns com os outros, no doar uns para os outros. Não na proporção que precisamos. É muito legal quando a gente precisa, né, abençoar algum irmão na comunidade, a gente lança o desafio, né? Irmãos, nós vamos estar abençoando a família. Geralmente a gente não fala, né, quem que é a família que está sendo abençoada, ou, né? A gente não fala para não expor a pessoa, para não, né, constranger a pessoa. Geralmente a gente fala: nós vamos abençoar, vamos levantar aqui uma oferta para abençoar os irmãos. Graças a Deus, todo apelo que a gente faz nesse sentido, todos os irmãos assim cooperam, ou a maioria coopera com alegria, com prazer, né? Não questiona, quem que é a família? Questiona, graças a Deus. Mas, meu irmão, nós precisamos avançar muito mais. Muito mais, muito mais. Nós temos que ter prazer em cooperar com os nossos irmãos. Prazer. Nossa, que oportunidade que eu estou tendo de abençoar meu irmão. Que oportunidade que eu tenho de poder investir na vida dele. Que oportunidade que eu estou tendo de levantar meu irmão, de fazer ele avançar, de fazer ele progredir. Meu irmão, o investimento que você faz no seu irmão, às vezes não é só dinheiro também, não. Quando você se dispõe a discipular seu irmão, a ensinar seu irmão, a cuidar do seu irmão, você está investindo nele. Você não está, às vezes, doando dinheiro, mas está fazendo isso, você está cuidando dele. Então, o primeiro aspecto, né, sobre a vinda de Cristo, que eu quero que você entenda, é que ele vem encontrar a igreja. Ele não vem encontrar frequentadores de igreja. Ele não vem encontrar pessoas que participam de culto. Ele vem encontrar pessoas que entenderam o que é ser corpo, se dispuseram a ser corpo, se dispuseram a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros e a fazer realmente aquilo que é necessário ser feito. O segundo aspecto, olha bem, a Bíblia fala sobre 3 listas de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Veja bem, eu vou ler
junto com você aqui, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 7. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 7. É a primeira lista de pessoas que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Como nossa meta é estar preparado para a vinda de Cristo, se alguém está enquadrado nessa lista, ela precisa se aperfeiçoar, precisa mudar. A Bíblia fala assim, ó, o fato de haver ações judiciais entre vocês, já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isto contra os irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui ele começa a primeira lista sobre aqueles que não vão herdar o reino de Deus. A primeira é o quê? Os injustos. Meu irmão, presta bem atenção. Aí você participa dos cultos, mas você continua dando calote nos irmãos. Você não paga, você pega emprestado e não paga. Você pega emprestado e não devolve. Quantas vezes você já pegou até coisas simples, um livro. Você pegou um livro emprestado para o seu irmão para você ler e está lá na sua casa o livro, lá já tem 10 anos. Meu irmão, o livro é seu? Não, se você está com ele lá e o livro é do seu irmão, você está sendo injusto, porque o livro é do seu irmão, ele te emprestou para você ler. Injustiça. Ele está falando aqui, ó, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Por que você está agindo com atitudes erradas? Você pegou alguma coisa emprestada para o seu irmão? Paga. Se você não está tendo condição de pagar, chega no seu irmão, conversa com ele, fala, meu irmão, olha, estou com dificuldade de pagar. Você pode ter paciência comigo? Pelo menos seja coerente. Mas na primeira oportunidade que você tiver, pague. Sabe como que você precisa ser conhecido? Como justo. A Bíblia fala assim, muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Não é do crente. É do justo. Irmão, se você pegou alguma coisa emprestada com o seu irmão, devolve. Ah, mas talvez seu irmão não vai precisar disso. Mas se ele não vai precisar, é dele. Ele pode te doar. Mas você não pode pegar. Você não pode ficar com aquilo. Não é só dinheiro, não. É injustiça. O que mais que ele diz? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Meu irmão, quem... Volta o outro versículo. Isso. A lista ali é grande, não é? E ela está mexendo em vários pontos. Está mexendo na sua maneira de relacionar com
deuses, idolatria. Está mexendo com a injustiça, que é quando você, de alguma forma, prejudica alguém. Está mexendo com você estar com relacionamento sexual imoral, ilícito. Está mexendo com pessoas que estão traindo uns aos outros, né? Traindo a esposa, ou a esposa traindo o marido, os adúlteros. Aqui também fala sobre o homossexualismo. Várias coisas. Passa o próximo. Os ladrões, os avarentos. Irmão, nós estamos vivendo uma geração em a avareza está crescendo. É errado você prosperar? Não. Mas você ser avarento é. Você ter apego demasiado ao dinheiro é pecado. Você ter o dinheiro como algo focado só em você é pecado. Os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros. Irmão, quantas vezes a gente escuta assim, fulano de tal não é crente, não. Você já ouviu isso? Alguém já ouviu alguém falando, fulano de tal não é crente, não. Pô, mas como que ele não é crente se ele está frequentando a igreja? Ah, mas olha aqui, só porque ele está frequentando a igreja quer dizer que então que ele é igreja? Não. Mas muitas vezes, por que ele não é considerado crente? Porque continua passando os outros para trás, continua mentindo, roubando, adulterando, continua fazendo coisas que não é próprio daqueles que vão herdar a vida eterna. A Bíblia encerra esse texto falando o quê? Não herdarão o reino de Deus. Irmão, nós estamos falando da vinda de Cristo. Como nós vamos nos preparar para a vinda de Cristo? Deixando essas coisas. Abrindo mão dessas coisas. Porque se você tiver na prática dessas coisas, você não vai herdar o reino de Deus. Ainda que você esteja frequentando a igreja. Olha bem, a segunda lista está lá em Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas. São manifestas. E aí ele vai começar agora a descrever as obras da carne. Ele começa falando o quê? Imoralidade sexual. Já começa de novo batendo no aspecto sexual. Irmão, vigia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com você, vigia, vaso. Vigia, vaso. E olha, eu vou falar com você. Hoje em dia, a perversão sexual, ela está muito acessível. Está muito acessível. Antes você, na minha idade de adolescente, para você fazer alguma coisa, você tinha que ir numa banca, se expor. Agora você não precisa se expor. Já está na sua mão.
o acesso à perversão sexual já está na sua mão. Irmão, mas cuidado. O que você está pondo em jogo em relação a essa exposição? É a sua vida eterna. Olha aqui, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, devassidão. 3 coisas ligadas a sexo. Todas as 3 coisas são ligadas à área sexual. Impureza é, por exemplo, sexo fora do casamento é impureza. Você está namorando e fazendo sexo? Pecado de impureza. Outras coisas mais são impurezas. Eu estou falando uma coisa. Mas nós precisamos entender o seguinte: essas listas aqui determinam quem não vai herdar o reino de Deus. Pensa antes de você comprometer a sua vida. Continua. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes. Irmão, olha, outro dia alguém estava falando comigo assim: ó, a gente tem um relacionamento muito bom. A gente briga mesmo, mas todo mundo briga, né? Todo mundo briga, né? Irmão, olha ali. Desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, tudo isso está relacionado ao quê? Relacionamento de alguém que está na carne. Dissensões, que é, né, briga. Desavença é o quê? Briga. Ira é o quê? Briga. Agora eu te pergunto, briga é normal? Não. Briga é o quê? Obra da carne. Irmão, se você está praticando isso, é obra da carne. Não tem outra justificativa. Você está na carne. E a Bíblia, olha como que é sério, querido. A Bíblia diz que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É normal brigar? Não. Agora, pensa bem. Nós trazemos da nossa, né, cultura brasileira a ideia de que discutir é normal, todo casal discute, todo casal briga, todo casal quebra o pau mesmo. Nós trouxemos essa ideia de onde? Hã? Nós trouxemos essa ideia de onde? Da cultura popular. Não foi da Bíblia. Foi da Bíblia? Não. Nós trouxemos essa ideia da cultura popular. Talvez até você trouxe isso aí, até do histórico da sua família. Você viu seu pai e sua mãe quebrando o pau lá e xingando um ao outro. E você é burro mesmo, e você é vagabundo, e você não sei o quê, e você não... Talvez você viu isso até no histórico da sua família. Mas quer dizer que isso é certo? Não. Aí está o detalhe. Você vai seguir a cultura popular, você vai seguir o histórico da sua família, você vai seguir, né, o que todo mundo faz, ou você vai obedecer a palavra?
Irmão. Aí quer dizer então que se você for obedecer a palavra, quer dizer que você nunca vai ter nada para resolver com o seu cônjuge. É isso? Não. Lógico que você vai ter coisa para resolver. Mas você vai resolver isso como? Conversando, em amor, com paciência, com longanimidade, com domínio próprio. É ou não é? Sim ou não? Nossa, se eu sair, vou agarrar. Né? Meu irmão, é porque a gente precisa entender que essas coisas podem levar a gente a um posicionamento e perder a vida eterna. Olha aí, continua. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, ou seja, ele não fechou a lista. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora eu pergunto para você, é normal então ficar brigando? Hã? Não. É normal ficar irado? Não. É normal você discutir e quebrar o pau com o seu cônjuge? Não. É normal você ficar aí ardendo de ciúme? Não. Isso é o quê? Obra da carne. Se você está praticando essas coisas, é porque você está agindo na carne. Na carne. E essa não é a rota que você precisa seguir. Meu irmão, a gente precisa se preparar para a vida de Cristo. Se você está enquadrado em algum aspecto aí dessas duas listas, está na hora de você reverter o processo. E olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se o seu irmão, aí no caso aí, eu vou falar mais voltado para os casais, se a sua esposa, se o seu marido te provocou a ter uma discussão, uma briga, uma contenda, um processo faccioso, um processo de alterar a voz, se alguém, um dos dois, provocou um ao outro, meu irmão, tem um ditado que fala assim: se um não quiser, dois não brigam. Se brigou, os dois entraram no processo. Ah, mas o outro está me provocando e a hora que eu vi eu não aguentei. Soltei lá o leão que está dentro de mim. Meu irmão, discussão é obra da carne. Entenda isso. Se você está praticando isso, você está na carne. Não tem outro caminho. Você está na carne. E quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vigia, vaso. Vigia, vaso. Meu irmão, primeiro dia que eu fui conversar com a Andréia para a gente namorar, primeiro dia, eu falei com ela assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Se você quiser brigar comigo, você vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar com você. Primeiro dia, não foi? Primeiro dia que a gente foi conversar para namorar. Semana que vem, amanhã, né? Amanhã nós vamos fazer 34 anos de namoro. 34 anos de namoro. Irmão, é isso. Graças a Deus a gente tem um ambiente familiar muito positivo. A gente resolve no diálogo, conversando.
Se não resolveu uma vez, nós conversamos mais outra vez. Se não resolveu mais uma vez, conversa de novo. E a gente vai conversando até uma hora a gente chega lá. E se um começou a ficar meio agitado, falou, não, depois a gente conversa sobre isso, vamos deixar. Né? Depois a gente fala. Não tem pressa, não. Eu tenho o resto da vida para estar do seu lado. Você tem o resto da vida para estar do meu lado. Está tranquilo. A gente tem tempo para resolver isso. Meu irmão, nós precisamos entender. Essas listas, elas são para nortear a nossa trajetória. Para a gente não cair no engano de Satanás. Para a gente entender que o nosso modelo não é o modelo da cultura do nosso país. O nosso modelo não é o modelo, né, do histórico dos nossos pais. O nosso modelo não é o modelo, né, das religiões. Nosso modelo é o modelo da palavra de Deus. Amém? Bom, a terceira lista, tem que ficar esperto aqui, porque passa muito rápido. Apocalipse 21, versículo 8. Aqui fala assim, olha, quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu irmão. Você observa uma coisa engraçada? Nas três listas, fala de imoralidade sexual. Nas três listas, fala sobre idolatria. Nas três listas, fala sobre volta aí, por favor. Idolatria. As três listas. Meu irmão, é grave. Repete. Repete por quê? Porque é grave. Porque não é difícil você cometer esses pecados. Não é difícil você falhar nessas coisas. E é grave. Você pode perder a sua salvação por causa disso. Ele, nessa terceira lista, ele enfatiza uma coisa muito interessante. Ele fala sobre os mentirosos. Meu irmão, cuidado. Eu já vi muita gente velho de igreja achar normal mentir. Olha o que a Bíblia fala sobre os mentirosos. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. A mentira não pode ser uma coisa normal na vida do discípulo de Cristo. Não pode. Eu sempre falei isso com o Rafa, né? Sempre falei com o Rafa. Rafa, olha bem. Se eu te falar uma coisa, você pode assinar aquilo. Te falei a verdade. Precisamos entender que a verdade precisa ser a nossa base. A
verdade precisa ser a nossa base. Se alguém te perguntar uma coisa, fale a verdade. Se você não pode falar a verdade, fale assim, olha, eu gostaria de não responder essa pergunta. Não é obrigado a responder, mas se você responder, responda a verdade. Irmão, a mentira não pode ser algo normal na sua vida. Não pode. Nós falamos de várias coisas, né? E eu quero encerrar esse compartilhamento com você, falando sobre a verdade. Jesus falou, ó, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Se você está ligado a Jesus, você está ligado ao quê? A verdade. Quem está ligado à mentira? O diabo. Irmão, o diabo é o pai da mentira, não é Jesus. Jesus não tem parte com a mentira. Jesus ele tem parte com a verdade. Aprenda a andar na verdade. Aprenda a falar a verdade. Aprenda a viver a verdade. Tem que ser a verdade. Quero convidar você a ficar de pé.